Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Este é o projeto Aulas Especiais do canal da TV Damásio no YouTube. Você sabe, o canal da TV Damásio do YouTube é o seu canal do direito. Uma grande alegria e satisfação tê-lo aqui conosco hoje, assistindo mais esta aula especial. Sobre uma temática importantíssima, uma temática da ordem do dia, super atual. E, para tanto, foi convidada, para nossa satisfação, para nossa alegria, aqueceu de pronto o nosso convite, a nossa expositora, a nossa palestrante nesta aula especial, a professora Elaine Cristina Pardi Domingues. Professora Elaine, tudo bem? Aqui, tudo tranquilo, saudações. Eu fico muito contente de estar presente nessa aula especial. Muito obrigada pelo convite. Muito bem. Professora Elaine Cristina Pardi Domingues, que fará a exposição desse tema que eu falei, que é um tema atualíssimo, um tema importante, que é o direito empresarial aplicado nas relações entre os sócios. Veja que tema importante dentro da seara empresarial, né? Esta temática é sempre pedida aqui por e-mail, por WhatsApp, sempre pedida aqui no YouTube, para que a gente possa desenvolver esta temática. E é uma alegria, satisfação. A professora Elaine foi convidada e de pronto aqueceu o nosso convite para este tema que foi pedido por você, provavelmente, que está nos assistindo nesta oportunidade. Você que é nosso aluno aqui do curso de Direito da Faculdade Damásio, ou nosso aluno no curso de pós-graduação, nosso aluno nos cursos preparatórios para a OAB, para as carreiras jurídicas, para as carreiras públicas, ou você que nos dá a honra da sua audiência agora, que é aluno do curso de Direito de tantas outras faculdades pelo país, ou que é advogado ou advogada, alegria. Sejam todos aí, mais uma vez eu reitero, muito bem-vindos a esta aula especial, proferida pela professora Elaine Cristina Pardi Domingues. A professora Elaine, ela é advogada militante na área empresarial. É doutora em Filosofia do Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Também é especialista e mestre em Direito Empresarial, também pela PUC de São Paulo. A professora Elaine, para nossa alegria, é nossa professora aqui da graduação em Direito da Faculdade Damásio. Junto comigo, nós dividimos aí, portanto, a orientação das disciplinas de ensino à distância da Faculdade de Direito. Ela é professora também titular da Faculdade de Direito, lá da Universidade Paulista, a Unip. É pesquisadora do grupo de pesquisa Percepções Cognitivas na Interpretação da Norma, da PUC de São Paulo. Além disso, grande alegria, eu já li a obra escrita pela professora Elaine, uma obra festejada, que é a obra A Lex Mercatória na Teoria dos Sistemas Autopoéticos, Conflitos entre Racionalidades. Uma obra, portanto, ali importante e festejada, que é fruto, na verdade, do seu trabalho de doutoramento na PUC de São Paulo, sob orientação do professor Viri Santiago Guerra Filho. Professora Elaine, eu acho que apresentei tudo aqui, o currículo da professora, e eu falo agora para quem está nos assistindo, me permita, falo de coração, é uma grande alegria, uma satisfação poder tê-la aqui conosco nesse projeto de aulas especiais aqui no Damásio, tê-la comigo aí neste projeto de orientação das disciplinas de ensino à distância. Eu fui premiado pela bela companhia que eu tenho nesses projetos aqui do Damásio, que eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Professora Elaine, tem a palavra para a sua exposição. Muito obrigada pelas considerações, professor Zacchini. Novamente eu manifesto aqui a minha imensa satisfação de fazer parte dessas aulas especiais e também participar aí com o professor, né, na organização dessas aulas também. É uma satisfação muito grande ter essa oportunidade. Tá? Então, eu peço licença nesse momento para compartilhar aqui um pequeno material para que a gente possa fazer aí uma exposição da aula e para que todos possam acompanhar. Só um minutinho, por favor.
Um minutinho apenas aqui. Ótimo. Bom, então, pessoal, a nossa aula de hoje, ela é direcionada ao direito empresarial aplicado nas relações entre os sócios. Bom, e nós escolhemos aqui, para falarmos aqui a respeito das relações entre os sócios, nós escolhemos analisá-las, principalmente a partir das sociedades limitadas, a partir de uma sociedade limitada. Tá? Então, nós vamos analisar aqui o tratamento jurídico conferido aos sócios em uma sociedade limitada. Bom, a sociedade limitada, como muitos de vocês sabem, ela é uma das sociedades mais importantes no direito brasileiro, né? Ela praticamente é a principal sociedade contratual que nós temos no direito brasileiro. Bom, as sociedades anônimas, elas também têm grande repercussão, porém essas sociedades, elas se caracterizam aí como sociedades institucionais e de capital, recebendo aí um tratamento jurídico específico, né, que lhe é conferido pela Lei 6.404, de 1976. E no caso das sociedades anônimas, as relações entre os acionistas, elas são um pouco mais restritas, porque, na verdade, nós não aplicamos os princípios gerais contratuais que podem ser aplicados para uma sociedade contratual, como é o caso da limitada. E mais ainda, a sociedade anônima, por hora, ela não é foco aqui da nossa aula, porque na própria lei das sociedades por ações, que regula essa sociedade, nós temos aí certos mecanismos de proteção aos interesses dos acionistas, né? Principalmente em relação aí aos acionistas minoritários. Então, ela tem todo um tratamento específico pela Lei 6.404, de 1976. Então, por essa razão, o nosso foco de estudo hoje será as relações entre os sócios em uma sociedade limitada. Tá? No caso da sociedade limitada, os sócios eles têm certas prerrogativas, né? Certas prerrogativas de estabelecerem, de forma geral, seus direitos e deveres no próprio contrato social. Porém, podem existir algumas tratativas, certas tratativas, que envolvam direitos e obrigações entre eles, cujo documento de constituição, ou seja, cujo contrato social, não se mostre aí como um instrumento mais adequado. Então, é em função dessa análise que nós vamos fazer, em função do próprio tratamento jurídico que é dado aos sócios na sociedade limitada, que nós vamos, então, tentar achar aqui outros mecanismos de proteção aos direitos dos sócios, principalmente quando se tratam de sócios minoritários. Então, só um minutinho aqui, por favor. Bom, então nós vamos começar fazendo uma análise aí a respeito desse tratamento jurídico aplicável aos sócios na limitada. Tá? Então, me permitam aqui tecer algumas considerações, tá? Tentarei ser um pouco breve, apenas para que vocês possam acompanhar aqui. Então, olha só, quando a gente fala de uma sociedade limitada, a regulação dessa sociedade, ela está prevista no Código Civil, a partir do artigo 1052 e seguintes do Código, tá? E a primeira questão importante na sociedade limitada é justamente a questão da responsabilidade dos sócios. Então, o caput do artigo 1052, ele disciplina essa responsabilidade. Então, funcionando da seguinte forma, na limitada, cada um dos sócios, eles respondem apenas pelo valor das suas cotas. Porém, todos eles possuem responsabilidade solidária pelo total do capital subscrito e não integralizado. Então, isso significa que todos os sócios, eles têm responsabilidade solidária pela integralização do capital. Então, essa situação, essa solidariedade entre eles, muitas vezes, pode gerar a responsabilidade, por exemplo, para um sócio, né, em virtude do quê? Em virtude da não integralização
do capital. Então, por exemplo, quando um único sócio deixa de integralizar a sua parte no capital, pode gerar responsabilidade solidária para todos os demais. Então, existe essa situação em uma sociedade limitada, tá? A questão da solidariedade pela integralização do capital social. Além da responsabilidade, o regime jurídico aplicável a uma sociedade limitada. Então, o artigo 1053 do Código Civil, no caput, ele traz para a gente uma situação. Então, a sociedade limitada, ela pode se reger nas omissões deste capítulo pelas normas da sociedade simples. Então, o que significa isso? Ora, o legislador, ele não trata, no capítulo pertinente a uma sociedade limitada, ele não trata de todos os temas. Então, quando o capítulo referente à sociedade limitada for omisso, quando nós não encontrarmos uma norma que possa resolver uma determinada questão, então nós podemos, na omissão, nos utilizar das normas gerais de uma sociedade simples. Tá? Então, a sociedade simples, só para lembrar, ela é uma sociedade de natureza civil, porém ela possui as normas gerais, e essas normas gerais podem perfeitamente serem aplicadas a uma sociedade limitada quando houver omissão, né? Bom, só que o parágrafo único também traz uma outra situação para nós. Então, é possível aos sócios, no momento em que eles elaboram o contrato social, que eles estabeleçam que as regras, as normas de uma sociedade anônima, de uma SA, elas podem ser usadas aqui, estabelecidas no contrato, como diploma de regência supletiva, ou seja, na omissão referente às normas aplicáveis para uma sociedade limitada, nós podemos, então, utilizar de forma supletiva as regras, ou seja, aplicáveis para as sociedades anônimas, tá? De forma supletiva. Mas, para isso, nós precisamos de que haja um dispositivo no contrato social, nós precisamos de que haja uma cláusula no contrato social. Tá? Então, existe, inclusive, uma certa discussão dentro da doutrina, né, de que uma sociedade, ela terá, por exemplo, essa ideia, né, ela seguida de uma sociedade mais voltada, uma sociedade capitalista, né, em que o capital é mais importante, muitas vezes, do que a própria pessoa dos sócios, quando os sócios elegem a SA como um diploma de regência supletivo, né? Então, isso é possível, mas para isso tem que haver uma cláusula expressa no contrato. Bom, além do artigo 1053, que estabelece o regime jurídico aplicável a essa sociedade, nós devemos nos lembrar sempre que a sociedade limitada, ela é constituída por instrumento, ou seja, por contrato, né, instrumento contratual. Esse instrumento contratual pode ser por escritura pública ou particular. O mais comum, é claro, né, é que nós elaboremos os contratos por instrumento particular, é muito mais fácil, certo? Desde que, é claro, obedecidos os requisitos gerais de validade, que vale aqui, que deve ser aplicado para qualquer ato jurídico, né? Agente capaz, objeto lícito, forma legal. Então, basta que a gente elabore esse contrato aqui através de instrumento particular. Bom, além disso, a gente tem que lembrar sempre que num contrato de sociedade limitada, nós devemos ter as chamadas cláusulas obrigatórias. Tá? Então, em todo contrato de elaboração de uma sociedade limitada, nós temos as cláusulas obrigatórias. Sem a presença das cláusulas obrigatórias, o registro de empresa, ou seja, as juntas comerciais, que é o nosso interesse aqui, o nosso interesse aqui é voltado realmente para as sociedades empresárias, né? Então, as juntas comerciais, por exemplo, não aceitam realizar o arquivamento de contratos nos quais não constem as cláusulas obrigatórias, tá? Essas cláusulas obrigatórias, só para vocês terem uma ideia, quando nós vamos ao artigo 997 do Código Civil,
embora esse artigo ele seja uma norma geral, aplicável lá na sociedade simples, ele traz essas cláusulas gerais. Então, por exemplo, se a gente fizer uma análise desse artigo, nós vamos ter o inciso 1 até o inciso 4, e também o inciso 6 do artigo 997, como cláusulas gerais, ou seja, cláusulas obrigatórias, cláusulas necessárias. Então, eu tenho lá, por exemplo, qualificação completa dos sócios, o nome empresarial, né? Eu tenho lá a cláusula que determina lá, que fala sobre o capital, que estabelece lá o valor do capital, a cláusula que estabelece lá a divisão do capital entre os sócios, que estabelece as cotas de cada um dos sócios, né? Nós temos lá a cláusula que determina o prazo de duração da sociedade, se é a prazo determinado ou indeterminado. Então, nesses dispositivos, ou seja, do inciso 1 ao inciso 4 e também inciso 6 do artigo 997, nós vamos ter lá as chamadas cláusulas obrigatórias, que não podem faltar em um contrato de limitado. Bom, só que além dessas cláusulas, os sócios também podem convencionar outras cláusulas, que nós chamamos de cláusulas facultativas, acessórias, tá? Então, essas cláusulas facultativas, na verdade, são cláusulas que decorrem de negociações entre os sócios. Então, por exemplo, eles podem estabelecer lá uma cláusula que discipline, por exemplo, a possibilidade, né, por exemplo, a sucessão em caso de falecimento de sócio. Então, em caso de morte de sócio, em caso de falecimento de sócio. Então, qual é a consequência? Liquida-se as cotas do sócio falecido em benefício do herdeiro, ou, ao invés, o herdeiro se transforma num novo sócio dessa sociedade. Então, por exemplo, uma cláusula que estabeleça lá a sucessão em caso de falecimento de sócio é uma cláusula facultativa. A cláusula que estabelece, por exemplo, os lucros, a cláusula que estabelece lucros dos sócios é uma cláusula facultativa. Por quê? Porque na omissão desta cláusula, existe a presunção de que os lucros são proporcionais ao valor das cotas deles, a participação deles no capital. Uma cláusula que determine lá, por exemplo, a cessão de cotas. Se a cessão de cotas, se ela é livre ou se ela não é livre. Então, essas são as chamadas cláusulas facultativas. Ou ainda, tem mais, né? Uma cláusula que estabeleça, por exemplo, pagamento de prolabore a um sócio administrador. Então, tudo isso decorre do quê? De negociações, tá? De avenças entre os sócios. Mas essas cláusulas vai depender aí da autonomia, da vontade deles. Bom, existem outras matérias, outras questões também, que nas relações de sócios são importantíssimas, na limitada. No caso aqui, a participação dos sócios nas deliberações sociais. Bom, o artigo 1010 do Código Civil, inclusive, ele trata da questão dos votos, né? Então, ele diz que as decisões entre os sócios, elas serão tomadas por maioria de votos, computados segundo o valor proporcional das cotas de cada sócio. Então, os votos dos sócios são proporcionais à participação deles no capital social, são proporcionais às cotas que eles possuem na sociedade. Bom, só que o que acontece? Quando a gente fala de deliberações sociais, né, de participação dos sócios aqui, o artigo 1071 do Código Civil, ele traz algumas matérias que são matérias importantes dentro de uma sociedade. E, por serem matérias específicas, matérias mais importantes, o próprio Código Civil, ele determina que essas matérias, elas devem ser objeto de uma reunião ou de uma assembleia de sócios, tá? Por exemplo, não quero cansá-los aqui, né, nós temos um rol aqui no artigo 1071, podem haver outras matérias, dependendo, inclusive, de cláusulas contratuais, tá? Mas, por exemplo, a cláusula que estabelece, por exemplo, uma matéria importante, a modificação do próprio contrato social,
né? Então, é uma matéria de suma importância. Modificação do contrato social, ou ainda, né, a destituição de um administrador da sociedade, um pedido de recuperação judicial, né, ou ainda uma deliberação em relação a uma fusão, uma incorporação de sociedades. Então, entre essas, são as matérias aí do artigo 1071 do Código Civil. E, é claro, essa diferença entre realização de reunião ou assembleia, segundo o Código Civil, vai depender do número de sócios. Então, hoje, atualmente, na sociedade limitada, nos termos aí do artigo 1072, parágrafo 1º, se a sociedade ela tiver mais de 10 sócios, então a lei considera como sendo obrigatória a realização de uma assembleia. Porém, se a sociedade tiver menos de 10 sócios, inclusive até 10, então ela poderá deliberar sobre essas matérias por intermédio de uma reunião de sócios. Bom, o que difere, na verdade, a assembleia de uma reunião de sócios são as formalidades legais. Tá? Então, se a gente parar para analisar, nós vamos perceber que existem certas formalidades legais que existem para a realização de uma assembleia de sócios que não são exigidas aí para as reuniões, tá? Porém, eu não vou me ater a essas situações porque o nosso foco não é praticamente a diferença entre assembleia ou reunião, mas sim mostrar para vocês certos quórums de deliberações, né, certas situações que podem, de alguma forma, dificultar a participação dos sócios ou de um sócio nas deliberações sociais. E como resolver essa situação, né? Então, olha só, hoje, no Código Civil, nós temos aí, para cada matéria, para cada uma das matérias específicas aqui do artigo 1071, nós vamos ter quórums específicos. Então, por exemplo, vamos imaginar que a deliberação aí almeje modificar o contrato social. Então, hoje, o quórum, para que possa haver uma modificação do contrato social, tá, corresponde a 3/4, ou seja, são necessários aí sócios que representem 3/4 do capital, certo? Ou seja, 75% do capital para poder realizar essa modificação, essa alteração, certo? Então, quórum mínimo, 3/4. Além desse quórum, que hoje, inclusive, é considerado na limitada o chamado quórum geral, nós temos outros quórums ainda. Então, por exemplo, colacionei aqui artigo 1076 do Código Civil para vocês. Então, nós temos, por exemplo, hoje, quórum que corresponde a uma unanimidade, tá? Então, nós temos lá, em algumas situações, a lei exige lá a unanimidade de sócios. Então, por exemplo, a designação de um sócio, tá? A designação de um administrador que não seja sócio da sociedade. Enquanto o capital não estiver totalmente integralizado, a lei exige a unanimidade para que possa ser aprovada, então, essa constituição aí de um administrador não sócio, dessa indicação. Então, quórum, unanimidade. Quórum de 2/3. Se o capital estiver totalmente integralizado, então o quórum passa a ser de 2/3. Então, o que acontece? Nós temos vários quórums, tá? Ou ainda, mais da metade do capital, quando, por exemplo, a maioria dos sócios pretendem excluir um sócio minoritário. Então, hoje o Código exige mais da metade do capital. Então, a gente tem vários quórums, gente. O que acontece? Quando a gente faz a análise de todos esses quórums, a gente pode chegar à conclusão, a gente pode, às vezes, entender que, de repente, você tenha lá um sócio minoritário, você tenha, por exemplo, um sócio que tem menos de 1/4 do capital social, ou seja, menos de 25% do capital social. Então, esse sócio minoritário, muitas vezes, ele acaba não tendo a possibilidade de exercer o direito dele de voto, ou então ele acaba não concordando lá com o voto que foi deliberado pela maioria, né? E ele fica aí, de certa forma, sem poder de decidir, né?
muitas vezes isso pode fazer até com que esse sócio se torne aí um sócio dissidente, um sócio descontente, isso pode gerar, inclusive, um certo desalinhamento nas relações entre os sócios, né? Então, olha só, trago até um exemplo bem simples aqui para vocês, ó. Então, a aprovação da modificação do contrato, como nós falamos, corresponde hoje a 3/4 do capital, tá? Então, o que pode acontecer aqui? Olha só o exemplo. Sócios minoritários que possuam menos de 1/4 do capital, eles correm aqui o risco de não terem uma participação efetiva nas deliberações. Tá? Então, o que se pode mudar? O que se pode fazer aqui? Então, aqui a gente pode aconselhar que esses sócios minoritários, que eles negociem antes da sua entrada na sociedade. Eles podem negociar condições melhores, condições que possam, de certa forma, permitir que eles tenham uma maior atuação, que eles possam realmente fazer diferença, que eles possam tomar parte nessas deliberações sociais. Tá? Então, por exemplo, o quórum mínimo exigido é 3/4. Bom, se a lei exigir mínimo 3/4, então, em determinadas matérias, por que não poderia se estabelecer aí, ao invés de 3/4, a unanimidade? Principalmente quando afeta a modificação do contrato, né, social, por exemplo, a alteração lá do objeto social da sociedade, questões de maior envergadura, mais importantes, né? Então, isso é possível de alteração. Depende de quê? De acordo entre os sócios, depende de deliberação entre os sócios, tá? Bom, outra questão também de suma importância é a transferência das cotas, que a gente chama de cessão de cotas, a alienação das cotas, né? Aqui, nós temos uma situação, né? Nós temos hoje o artigo 1057 do Código Civil. Esse artigo 1057, na verdade, ele só é aplicado em caso de omissão do contrato social. Por que eu digo em caso de omissão do contrato social? Porque nada impede, é uma cláusula facultativa, é uma cláusula acessória, mas os sócios podem, no próprio contrato social, estabelecer aqui uma cláusula de como será a cessão de cotas, ou seja, a cessão de cotas, ela é livre, ou seja, o sócio pode alienar as cotas sem precisar da autorização dos outros sócios, ou ao invés disso, né, haveria lá uma restrição, ou seja, dependendo, por exemplo, da unanimidade dos sócios, para poder alienar as cotas, por exemplo, para um terceiro estranho à sociedade. Então, essa cláusula de cessão de cotas, ela é emblemática. Inclusive, essa cláusula de cessão de cotas, ela pode fazer com que uma sociedade, ela se caracterize mais como uma sociedade de perfil personalista, ou seja, mais voltada para a ideia de uma sociedade de pessoas, em que a própria pessoa dos sócios, ela é mais importante do que o capital, tá? E outras vezes ela pode fazer com que a sociedade seja voltada mais para a ideia de uma sociedade de capital, em que não interessa a pessoa dos sócios, o que interessa é o capital investido, quando se permite, por exemplo, a livre cessão das cotas, ou seja, independente de autorização dos demais sócios. Então, essa cláusula é uma cláusula emblemática. Porém, e se o nosso contrato social for omisso? E se os sócios nada dispuserem a respeito? Se os sócios nada dispuserem a respeito, então eu vou aplicar o artigo 1057. O artigo 1057, olha só, ele traz para nós a seguinte regra: na omissão do contrato, o sócio pode ceder as suas cotas, total ou parcialmente, a quem seja sócio, né? O próprio Código Civil, ele usa essa palavra aqui, audiência, tá? Isso não é erro de grafia, mas o próprio Código Civil usa essa palavrinha, audiência. Então, ele pode ceder aqui a sua cota total ou parcialmente a quem seja sócio, independente de audiência dos outros, tá? Ou seja, independente de anuência dos outros, ou a estranho, se não houver oposição de titulares de mais de 1/3, de mais de 1/4 do capital social.
Bom, mais de um quarto do capital social significa mais de 25% do capital social. Então, vejam, se você tem lá um sócio, né, que tem menos de um quarto, menos de 25%, então, o que acontece? Ele não pode nem se opor. Se ele, por exemplo, não tiver aí esse interesse, né, de que um sócio qualquer aliene as suas cotas, né, para um terceiro, para um estranho, né, ele sozinho não poderá fazer nada. Por quê? Porque ele tem menos de um quarto do capital, menos de 25% do capital. Então, essa situação também pode ser modificada, pode ser alterada, pode ser objeto de negociação. Bom, uma outra questão importante também dentro da limitada é o chamado direito de preferência na aquisição das cotas. Então, em relação aqui ao direito de preferência na aquisição das cotas, nós temos o artigo 1081, o caput, principalmente do Código Civil, né? E ele permite aqui que o capital da sociedade possa ser aumentado, desde que o capital esteja totalmente integralizado, né? E, claro, também ele vai exigir a modificação do próprio contrato social. Bom, e nesse caso, quando há aqui um aumento do capital social mediante a emissão de novas cotas, né, a preferência para a aquisição dessas cotas, ela é de quem? Ela é, em primeiro lugar, dos próprios sócios. Então, os sócios têm preferência aqui na aquisição dessas cotas. E eles têm essa preferência na aquisição das cotas, para quê? Para que eles possam manter a mesma proporção que eles já têm, né, em relação às suas cotas, ou seja, para que não haja uma diluição aqui da participação do sócio, uma diminuição da participação do sócio, para que ele possa manter o número proporcionalmente aí às suas cotas dentro da sociedade. Bom, então, isso também é uma regra importante, isso também nós vamos ver que é possível aqui melhorar ainda mais esse direito de preferência, tá? Através de uma negociação entre os sócios. E também aqui, quando a gente fala a respeito do direito de preferência, se o sócio não desejar adquirir essas novas cotas, ele também tem a possibilidade de ceder esse direito de preferência. E ao ceder esse direito de preferência, nós vamos novamente aplicar aqui o artigo 1057, né? Ou seja, aplicando novamente o artigo 1057, ele pode ceder esse direito a quem já seja sócio da sociedade ou a terceiros, se não houver oposição de sócios que representam mais de um quarto do capital social. Bom, e mais um itemzinho apenas aqui para a gente chegar aí ao nosso foco. Direito de retirada do sócio, tá? Então, o que significa isso? Em uma sociedade limitada, o sócio, ele pode exercer o direito de sair da sociedade, de se retirar da sociedade. A esse direito, nós chamamos de direito de recesso ou dissidência. Tá? Então, a gente usa essa palavra, direito de recesso ou dissidência, ou seja, é aquele sócio que se dissentiu, né, o sócio dissidente, ele se dissentiu, deu uma decisão que foi tomada aí com base na maioria do capital. Então, a maioria do capital delibera a respeito de uma determinada situação, de uma determinada matéria. Então, esse sócio, ele, entre aspas, ele foi voto vencido, e ele, então, pode exercer o direito de sair da sociedade. Então, a esse respeito, nós temos um artigo, é o artigo 1077 do Código Civil, tá? Que permite esse exercício do direito de retirada do sócio, da pessoa jurídica, da sociedade, em algumas situações. Então, quando houver modificação do contrato, tá? Fusão da sociedade, ou ainda incorporação. Então, nessa hipótese, o sócio que dissentiu, ele tem o direito de se retirar da sociedade, segundo aqui o artigo 1077, né, nos 30 dias subsequentes. Aqui o artigo fala em reunião,
mas isso poderia também ser objeto de uma assembleia, dependendo da sociedade, dependendo do número de sócios. Então, ele tem 30 dias aqui para exercer o seu direito de sair da sociedade, de se retirar da sociedade. E, é claro, exercendo esse direito de sair da sociedade, ele vai receber a participação societária dele. Ele vai receber a participação dele na sociedade, né? Nós temos, inclusive, aqui o artigo 1031, o próprio artigo 1077 faz referência a ele, então ele vai receber nos moldes, nos termos aí do artigo 1031. Então, nos moldes do artigo 1031, a sociedade elabora, né, um balanço especialmente levantado para aquele momento, né, apura-se lá o valor da participação societária daquele sócio, e nos moldes desse artigo tem lá um prazo de até 90 dias para fazer o pagamento a ele. Tá? Esse artigo 1077, ele está dentro do próprio capítulo da sociedade limitada, portanto, é o artigo aplicável aqui nessas hipóteses para a sociedade limitada. Porém, nós ainda temos um outro dispositivo legal, nós ainda temos o artigo 1029, tá, do próprio Código Civil. Porém, o artigo 1029, ele está dentro das normas gerais da sociedade simples. Então, o artigo 1029, como ele faz parte das normas gerais de uma sociedade simples, ele também tem regras específicas lá, porque ele está tratando de uma sociedade simples. Então, ele faz, o artigo 1029, uma diferença. Ele faz a diferença quando a sociedade é uma sociedade por prazo determinado, ou ao invés, quando a sociedade é uma sociedade por prazo indeterminado. Então, por exemplo, sendo uma sociedade por prazo indeterminado, o artigo 1029 permite que o sócio possa sair da sociedade, né, em qualquer momento, sem que haja aqui, nessa hipótese, uma justa causa motivada. Porém, se, ao contrário, a sociedade ela é por prazo determinado, né, ou seja, nessa hipótese, o sócio só poderia sair da sociedade se ele provasse uma justa causa judicialmente. Então, o que acontece? O entendimento, o melhor entendimento que se tem é que o artigo 1077 é que deve ser aplicado em primeiro lugar para a sociedade limitada, que a gente só deveria aplicar o artigo 1029, né, como aqui, na verdade, como uma norma geral da sociedade simples, ou seja, nas situações realmente previstas lá no artigo 1029, porque aqui o artigo 1077, ele não trata dessas situações, ele não faz diferença aqui se a sociedade é por prazo determinado ou indeterminado. Bom, vou mudar aqui a e só para a gente poder fechar o nosso tratamento jurídico, né, e para que a gente possa, então, trazer aqui algumas estratégias, algumas perspectivas, algumas possibilidades aqui de mudar certas situações jurídicas aqui da sociedade limitada. Então, olha só, no caso do exercício do direito de retirada do sócio, o que vai acontecer? Então, nessa hipótese, a gente tem a situação de haver menos um sócio na pessoa jurídica. Então, é diferente, por exemplo, da gente realizar uma sessão de cotas. Aqui, está saindo um sócio da sociedade, tá? E não está entrando um novo sócio no lugar dele. Então, nós vamos ter aqui uma dissolução parcial da sociedade, ou seja, menos um sócio nessa pessoa jurídica, certo? Participação nos lucros. Então, o que acontece? O capítulo da sociedade limitada, né, nós não temos lá um artigo que fale a respeito desses lucros. Porém, nós usamos aqui o artigo 1008, também lá das normas gerais da sociedade simples, certo? E por esse artigo, é nula a estipulação contratual, ou seja, a estipulação de uma cláusula contratual que exclua qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas. Então, hoje, esse artigo nós aplicamos para a sociedade limitada também, tá? Então, o que acontece? Se houver uma cláusula no contrato prevendo aí a exclusão
de um sócio de participar dos lucros da sociedade, essa cláusula em si, ela é considerada nula, tá? Por quê? Porque eu não posso excluir o sócio, principalmente de participar de lucros, é um direito do sócio. É claro que essa participação, ela não é, e não precisa ser, muitas vezes, né, igualitária, geralmente ela é proporcional à participação deles no capital, né, porém, o que acontece? O que a lei não admite é excluir um sócio de participar dos lucros da sociedade. Bom, essa questão da participação de lucros também pode ser objeto de negociação entre os sócios. Então, ela não precisa necessariamente ser proporcional à participação deles no capital. Tá? Então, é uma situação que pode ser sempre objeto de negociação. A resolução da sociedade em relação a sócios minoritários. Então, essa resolução da sociedade em relação a sócios minoritários, ela trata, aqui no caso, da possibilidade de se excluir um sócio da sociedade. Tá? Então, artigo 1085, tá? Artigo específico aqui, no capítulo da sociedade limitada, ele vai trazer ele vai trazer, na verdade, os requisitos necessários, né, os pressupostos necessários para que a gente possa realizar essa exclusão de sócio. Porém, nós devemos nos ater aqui às causas de exclusão de sócio. Então, dentre as causas que autorizam a exclusão de um sócio da pessoa jurídica, da sociedade, nós temos aí alguns dispositivos que trazem essas causas. Então, nós temos, por exemplo, aqui, ó, o artigo 1004 e o artigo 1058 do Código Civil. Bom, primeira causa que a gente pode novamente citar aqui é a falta, né, quando um sócio, por exemplo, ele falta com o dever de integralizar a sua parte no capital social, ou seja, ele deixa de integralizar o valor das suas cotas. Essa falta de integralização pode ser total, como pode ser parcial. Uma vez tornado inadimplente, ou seja, uma vez não integralizando as suas cotas na sociedade, a sociedade ela tem vários caminhos, tá? Só que esse sócio, para todos os efeitos, ele é um sócio inadimplente, ele é considerado um sócio remisso. E o que acontece? Nessa situação, se a sociedade não tomar nenhuma medida, isso vai gerar, inclusive, responsabilidade solidária para os outros sócios, para sócios, inclusive, que integralizaram a sua parte no capital. Então, pensando nisso, a própria lei, ela permite aqui, se a gente for ao artigo 1004, a gente vai perceber que existem outras estratégias. A sociedade pode, por exemplo, preferir cobrar aqui do sócio o valor das cotas dele, ou seja, o valor do aporte de capital que ele não realizou, né? Para isso, é claro, ela vai notificá-lo, para que ele seja constituído em mora, né? Para que ela possa, então, cobrar o valor dele aí, que ele eventualmente não tenha integralizado. Ela pode, por exemplo, reduzir aí as cotas desse sócio ao montante já integralizado. Então, existem outras estratégias, mas uma delas é a exclusão do sócio da sociedade. A segunda causa de exclusão de sócio, tá? Nós temos aqui artigo 1030. O artigo 1030, ele fala a respeito da falta grave no cumprimento de suas obrigações. Então, aqui, essa causa é uma causa um pouco mais aberta, né? Mas o que nós podemos entender como falta grave? Essa falta grave, muitas vezes, pode se caracterizar aqui até mesmo como a quebra, tá? É motivo, inclusive, para que possa haver uma quebra do affectio societatis. Ou seja, o que é esse affectio societatis? O affectio societatis, ele pode ser entendido, né, como aquilo, como a afeição entre os sócios, ou seja, como aquilo que une os sócios, né? No momento em que os sócios resolvem se unir para exercer uma atividade, né, colocando lá capital, tendo interesse aí
de exercer uma atividade econômica em conjunto. Então, é praticamente como se fosse um elo de ligação, um vínculo de ligação entre os sócios. Então, quando há aqui essa situação de falta grave, pode haver um rompimento aqui do affectio societatis. Então, havendo esse rompimento, tá, então isso pode ensejar também na exclusão de um sócio. Então, essa falta grave, ela se caracteriza, por exemplo, quando um sócio ele deixa de agir, por exemplo, com probidade. Quando esse sócio, muitas vezes, ele age de forma desleal para com a própria sociedade e os outros sócios. Um exemplo dessa deslealdade, vamos imaginar que esse sócio acabe contratando com uma sociedade concorrente, tá? E acabe desviando, por exemplo, informações sigilosas da primeira sociedade da qual ele faz parte. Então, ele desvia informações sigilosas, informações confidenciais da primeira para a segunda. Então, ele está faltando com o dever de probidade, ele está sendo desleal para com a pessoa jurídica e para com os demais sócios. Então, isso seria, por exemplo, uma falta grave, tá? No cumprimento de suas obrigações, né? Do dever de sócio, de agir aí com probidade, com boa-fé. Então, nós temos várias situações, embora essa falta grave, ela seja aqui, essa causa seja bem aberta, né? Nós podemos colocar várias situações aqui dentro. Falta do dever de lealdade, aquele sócio que só traz problemas para a sociedade, ou seja, a persona não grata, né? Aquele sócio que tumultua os ambientes da sociedade, os ambientes, por exemplo, as assembleias, as reuniões de sócio, que não colabora com os atos de administração. Então, nós temos várias situações que pode caracterizar essa falta grave, né? Até mesmo um sócio administrador, por exemplo, que eventualmente venha desviar recursos da sociedade, em proveito próprio, tá? Então, essa falta grave é bem abrangente. Uma terceira ainda causa que nós temos é a chamada incapacidade superveniente. Então, essa incapacidade superveniente aqui que nós temos não é uma situação comum, tá? Mas pode ocorrer, né? De que, por exemplo, um sócio, ele acabe tendo lá sofrendo uma interdição, né? Ele acaba sendo, por exemplo, interditado, né? É declarada essa incapacidade dele, através de uma interdição, e os sócios podem deliberar aí pela exclusão, tá? Isso está previsto na lei. Sócio declarado falido, então é aquele sócio que exerce uma atividade, além de ser sócio, ele também atua como empresário individual, e ele teve lá a sua falência declarada, na qualidade de empresário individual. Então, isso pode também ensejar na exclusão dele, tá? E, por fim, a liquidação de cota a pedido de credor do sócio, tá? Então, isso também é uma hipótese de exclusão. Então, o sócio tem um credor, está sendo executado lá numa ação judicial, e o credor, então, requer aí a liquidação da cota desse sócio. Uma vez liquidada a cota, pode haver perfeitamente a exclusão desse sócio. Bom, quando a gente fala aqui de exclusão, nós temos duas formas de excluir um sócio da pessoa jurídica. Nós temos a chamada exclusão extrajudicial, tá? Permitida, inclusive, pelo artigo 1085. Essa exclusão extrajudicial, ela se caracteriza aí como uma alteração do contrato social. Bom, só que para que isso possa ocorrer, para que a gente possa utilizar a via extrajudicial, são necessários aqui dois pressupostos, ou seja, é obrigatório haver a aprovação de sócios que representem mais da metade do capital social. Então, é necessário que sócios que representam mais da metade do capital deliberem pela exclusão desse sócio, certo? E mais, é necessário também, concomitantemente, que haja uma cláusula expressa no contrato, autorizando a exclusão extrajudicial. Então, se houver essa cláusula expressa também no contrato, então a gente pode realizar a exclusão extrajudicial mediante uma alteração do contrato. Bom, gente, essa situação também pode ser objeto de negociação, né? Então, os sócios podem negociar pela não
colocação, por exemplo, desse tipo de cláusula no contrato, que permita aí a exclusão extrajudicial, tá? Cláusula acessória, cláusula facultativa. Exclusão judicial. A exclusão judicial, por sua vez, ela será sempre realizada, primeiro, quando se tratar de um sócio majoritário. Por que é um sócio majoritário? Porque a lei, o quórum exigido pela lei é mais da metade do capital. Então, por exemplo, um sócio que detenha 60%, 51% do capital, ele não poderá ser excluído na via extrajudicial, porque nós não teremos quórum para excluí-lo. Portanto, quando a gente fala dessa exclusão extrajudicial, é necessariamente uma exclusão de quem? De minoritário, e não de sócio majoritário na limitada. Tá? Então, aqui, ó, o sócio majoritário, para você poder excluir um sócio majoritário da sociedade, um sócio que tenha mais de 51% do capital, será obrigatório a propositura de uma ação de dissolução parcial de sociedade. Tá? E mais, vamos imaginar que seja um sócio minoritário, mas eu não tenho a cláusula que prevê a exclusão extrajudicial. Então, nessa hipótese, eu também não preencho aí os pressupostos do artigo 1085. Então, também terá que ser na via judicial, também através de ação de dissolução parcial de sociedade. Então, hoje, o Código de Processo Civil aí, de 2015, ele prevê aí a ação de dissolução parcial de sociedade nesses termos, certo? Parágrafo único aí do artigo 1085, só para fechar, ele permite também, quando há dois sócios em uma sociedade limitada, que possa haver a exclusão de um deles. Então, um sócio poderá excluir o outro. Então, hoje aqui, o parágrafo único prevê essa situação. Bom, e para que a gente possa, então, fechar aí o nosso tema, né, o que acontece? Quando a gente fala aqui de tratamento jurídico aplicável aos sócios, tá, o que a gente percebeu até agora? A gente pôde verificar que o Código Civil, ele trata realmente, né, dos direitos, das obrigações dos sócios, né, ou seja, das próprias relações entre os sócios. Porém, o que acontece? Hoje, é possível aos sócios, amparados pela autonomia da vontade, né, negociar entre eles, firmar entre eles, no próprio contrato social, cláusulas que possam atender melhor aos seus interesses gerais. Por exemplo, uma cláusula, como nós vimos, de sucessão em caso de falecimento, ou que permite a livre cessão das cotas, né? Mas isso são cláusulas gerais, que praticamente interessam a todos, é a vontade de todos. Agora, vamos imaginar uma outra hipótese. Vamos imaginar que haja apenas um pequeno grupo de sócios dentro da limitada, e que queira negociar direitos e obrigações entre si. Então, é um pequeno número de sócios que quer realizar negociações. Ou ainda, vamos imaginar que um sócio pretenda negociar com outros sócios, tá, específicos. Ou ainda, que o interesse seja de todos, mas que eles tratem de questões que envolvam apenas direitos e obrigações ligados a eles e à sociedade, apenas. E que eles, mais ainda, que eles pretendam manter, ou seja, eles pretendam salvaguardar essas avanças da curiosidade de terceiros. Bom, se esses interesses, se essas negociações só fazem parte da seara societária, só interessam aos próprios sócios e não aos terceiros, né? Como fazer para manter isso daí, de certa forma, né? Sem que haja aí a curiosidade, sem despertar a curiosidade de terceiros, né? Sem tornar esse documento um documento aí que possa terceiros interessados terem a possibilidade de consultar, né? De verificar aí essas negociações. Como fazer isso? Bom, diante disso, gente, a nossa sugestão é a realização dos chamados acordos de sócios, ou acordos de cotistas. Tá? Então, os acordos de sócios ou acordos de cotistas, eles assumem aqui uma posição e uma função de destaque.
eles vão permitir, nessas hipóteses, que apenas alguns sócios, e não todos, possam pactuar sobre os direitos e obrigações específicos, ou seja, direitos e obrigações que só interessam a um grupo específico, e não a todos. Além disso, os sócios, eles poderão manter esse documento, esse acordo firmado entre eles, tá, arquivado apenas na sede da sociedade. Ou seja, eles não precisam registrar, ou seja, arquivar esse documento no registro de empresa, na junta comercial, para que terceiros possam compulsar, para que terceiros tenham acesso a essas negociações, porque essas negociações só interessam a eles, certo? Bom, e qual é a validade desses acordos de sócio? Eles têm validade? Eles têm eficácia? Então, olha só, o Código Civil, ele não prevê os chamados acordos de sócio, tá? A gente pode usar também a expressão acordo de cotistas, né? Ele não prevê. Bom, a Lei 6.404, de 1976, que é a Lei das Sociedades por Ações, por sua vez, ela prevê. Ela prevê lá no seu artigo 118, ela prevê os chamados acordo, faltou o S, né? Não sei, a gente lê 1000 vezes nos slides e eu me irrito quando vejo aqui a falta do S. Então, admite aqui os chamados acordos de acionistas. Tá? Então, esses acordos de acionistas na sociedade anônima, eles são realizados para tratarem aqui de temas específicos. Então, compra e venda de ações, preferência para adquirir as ações, exercício do direito a voto, ou ainda matérias que envolvam aqui o próprio poder de controle. Então, são matérias específicas que são permitidas aí, que possam ser objeto de acordo de acionistas, nos moldes do artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações. Tá? Bom, só que detalhe, apesar da omissão do Código Civil, né, é válido o acordo de sócios na limitada. Esse acordo de sócios na limitada, apesar de falta de previsão legal, ele é válido em primeiro lugar quando a gente, em virtude aqui, da própria liberdade de contratar. Tá? Então, a gente não pode esquecer que a sociedade limitada é uma sociedade contratual, então vigoram os princípios gerais contratuais. Então, pela liberdade de contratar, nós podemos justificar a sua aplicação na limitada, por pelo menos um dos seguintes fatores. O primeiro fator, nós já estudamos um pouquinho aqui. O primeiro fator, olha só, se o contrato social da limitada eleger como diploma de regência supletiva as normas da sociedade anônima, nos termos do próprio artigo 1053, parágrafo único. Então, a partir do momento que eu elejo como diploma de regência supletiva as normas da SA, ótimo, posso perfeitamente realizar um acordo de cotistas, um acordo de sócios, não teria o menor problema. Ou ainda, por aplicação analógica do artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações, às sociedades limitadas. Então, por analogia, eu também poderia me utilizar do artigo 118, tá? Basta a gente analisar, basta a gente, por exemplo, no próprio Código Civil, em matéria de contratos, né, então, o próprio artigo, salvo engano, o próprio artigo 425 lá do Código Civil, ele permite a elaboração de contratos atípicos, desde que não contrarie as normas legais, né, não contrarie as regras legais, então, não teria nenhum problema. Então, eu posso perfeitamente realizar um acordo de sócios, um acordo de cotistas, tá? E mais, esse acordo de sócios na limitada, como a gente tem aqui a liberdade de contratar, princípio da autonomia da vontade, a nosso favor, eles podem, inclusive, perfeitamente tratar de outras matérias, que não sejam apenas essas matérias específicas aqui do rol do artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações, tá? É claro, desde que não contrarie as cláusulas do contrato social.
esse acordo de sócios, ele é um documento acessório do contrato. Tá? O contrato social, ele vai dispor lá sobre as normas gerais, ou seja, as cláusulas gerais, e eu posso ter perfeitamente o acordo de sócios, como um documento acessório, como um documento que vai servir aí para estabelecer as negociações específicas, desde que não contrariando o próprio contrato social, o documento de constituição da sociedade. E também, é claro, desde que não contrarie as disposições legais, não contraria aqui as normas do Código Civil também, e outras leis específicas. Bom, então, nós vimos aqui que são perfeitamente válidos, né, os chamados acordos de sócios, em uma limitada. E a própria doutrina, esse é o entendimento, né, a doutrina trata aqui os acordos de sócios como pactos, como um pacto parasocial, ou seja, um pacto que está ao lado do contrato social, né? Por que não dizer um contrato acessório, um pacto acessório, né? Mas vai figurar ao lado, porque não pode contrariar nenhuma das cláusulas do documento de constituição. A própria doutrina, ela sustenta a possibilidade até, né, claro, de nós arquivarmos esse acordo de sócios também no registro de empresa, ou ainda no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, tá? Mas isso quando se pretende realmente que terceiros tenham acesso a essas negociações, a essas avanças. Então, isso também é permitido. Bom, e só para vocês terem uma ideia, o nosso foco aqui, prometo, se for o caso, em uma outra aula, né, trazer para vocês aqui esse acordo de sócios de uma forma mais completa, né, mas só para vocês terem ideia de algumas cláusulas, eu não colacionei todas, mas apenas algumas, a título de exemplo, que a gente pode ter aí no acordo de sócios. Então, eu posso ter, por exemplo, uma cláusula de direito de primeira oferta. Então, essa cláusula, que a gente chama de direito de primeira oferta, ela vai estabelecer que o sócio que pretender alienar suas cotas, ele deve, em primeiro lugar, oferecê-las aos demais sócios que fazem parte do acordo de sócios. Então, se eu quero vender as minhas cotas primeiro, eu tenho que oferecer para aquele grupo de sócios que faz parte do acordo de sócios. Só se eles não tiverem interesse, aí eu posso, então, realizar a cessão das minhas cotas para terceiros. Então, essa é a chamada cláusula de direito de primeira oferta. Além dessa cláusula, eu posso ter outras cláusulas ainda. Eu posso ter aqui, olha só, a cláusula de direito de preferência. Então, no caso desta cláusula de direito de preferência, olha só, no caso de um sócio constante do acordo receber uma oferta, então ele recebe lá uma oferta de terceiro para alienar as suas cotas. Então, antes dele realizar essa alienação, essa cessão, primeiro, o que ele tem que fazer? Ele tem que dar preferência. Primeiro, ele tem que dar preferência para aqueles sócios que fazem parte do acordo de sócios, para depois ele poder, então, caso eles não queiram, para que depois, então, ele realize aí a venda, né, nos termos da oferta que ele recebeu. Então, é a chamada cláusula de direito de preferência. Cláusula de voto. Então, essa cláusula de voto, ela vai regular o exercício do direito de voto, determinando matérias específicas, estabelecendo aqui a aprovação, principalmente de sócios, né, constantes do acordo. Então, é aquela situação que a gente falou no início. A gente pode estabelecer outros quóruns, por exemplo, desde que não desrespeitando o Código Civil, quando o Código Civil coloca lá um quórum mínimo, a gente pode aumentar esse quórum, pode deixar, ao invés de 3/4, unanimidade. A gente pode listar uma série de matérias, né, que esses sócios que façam parte desse acordo, ou esse sócio que faz parte do acordo com os demais, ele tem aí a possibilidade de intervir, de votar, né? Então, isso tudo pode ser feito aqui através dessa cláusula de voto. Cláusula de período de permanência, a chamada lock-up. Essa cláusula, ela permite hoje que os sócios possam acordar um período em que deverão manter as suas cotas na sociedade. É a ideia de travar, né? Nós vamos travar
os sócios. Então, eles estão obrigados a permanecerem lá, manterem as suas cotas por um determinado período na sociedade, ou seja, eles não podem ceder as cotas, alienar as cotas antes de um determinado período. E, é claro, atrelada a essa cláusula de período de permanência, a gente pode estabelecer outras situações, o que for do interesse dos sócios. Cláusula de venda conjunta, take along. Essa cláusula, ela consiste no direito de venda, tá? Direito de venda conjunta. Quando um sócio deseja vender sua participação a terceiro. Então, os demais sócios podem acompanhá-lo na venda, mediante um preço que foi previamente fixado lá no próprio acordo firmado entre eles. Essa cláusula de venda conjunta, inclusive, ela é retirada da ideia que existe lá, né, da venda do próprio bloco de controle de uma sociedade anônima. Então, aquela ideia que existe lá de dar um direito, assegurar um direito aos minoritários lá, no caso da venda do bloco de controle de uma sociedade anônima, da alienação do bloco de controle, foi aproveitado para a elaboração da chamada cláusula de venda conjunta, a chamada take along. Então, nós temos essa possibilidade. E, para finalizar, olha só, nós temos também a chamada cláusula drag along, ou seja, trata-se de uma hipótese aqui em que um dos sócios, ao alienar a sua participação, ele pode compelir os demais sócios a venderem também a sua parte, em conjunto. É a ideia de que um sócio vai arrastar os outros, tá? Ou seja, ele vai fazer com que os outros também, vai compelir os demais também a venderem as suas cotas conjuntamente com ele. Então, isso também é objeto de previsão aí num acordo de sócios. Cláusula de não concorrência. Então, aqui a gente pode perfeitamente estabelecer a obrigação dos sócios de não competirem, não concorrerem com a sociedade, exercendo atividades aqui no mesmo segmento da sociedade na qual eles fazem parte, né? Então, diretamente ou por intermédio aí de outras sociedades, tá? Então, a ideia de não competirem, de não competição. É claro que para que essa cláusula tenha validade, tem que se estabelecer limites, né? Nós devemos fixar limites temporais, espaciais, materiais, né? Então, tem que estabelecer esses limites, mas é uma cláusula que tem validade. Cláusula de confidencialidade. Então, essa cláusula pode ser aplicada, inclusive, no próprio acordo de sócios, eles manterem o acordo em sigilo. Ou ainda, pode envolver também essa confidencialidade no sentido de que os sócios não devam divulgar segredos de empresa, né? Técnicas do desenvolvimento de um produto, da prestação de um serviço, que eles conheçam aí em função de exercerem aí a qualidade de sócios da pessoa jurídica. Então, tudo isso pode ser objeto também aí de uma cláusula de confidencialidade. Então, vejam, gente, a gama que nós temos aí do acordo de sócios, ela é muito extensa, tá? Então, nós precisaríamos aí, no mínimo, de umas 2 aulas ou mais, para que a gente pudesse trazer todas essas cláusulas para vocês, tá? Então, me permitam apenas tecer aí apenas essas, comentar apenas sobre essas, tá? Mas uma próxima vez, prometo aí que me aprofundo um pouco mais. E para que a gente possa, então, finalizar, nós hoje, né, quando a gente fala das sociedades empresárias, nós percebemos que quando sócios empreendedores, investidores, eles desejam constituir uma sociedade com outros sócios, ou até mesmo ingressar em uma sociedade pré-existente, eles têm muita insegurança ainda, né? Então, essa insegurança, ela se deve aí a vários fatores. Então, o próprio risco da atividade econômica, então eles têm medo aí em relação à própria atividade, se é uma atividade arriscada ou não, ele vai investir capital, então isso requer um estudo, isso requer aí uma certa cautela. Além do risco da atividade econômica, uma preocupação muito grande dos sócios, né, é a questão do capital, eles estão investindo o capital, então quando vai haver aí praticamente o retorno desse capital investido ou não. Outra questão também que aflige os sócios, a questão da responsabilidade deles, né, eles querem se salvaguardar aí de qualquer responsabilidade
caso haja aí um passivo, caso essa sociedade tenha dívidas sociais, e também uma preocupação imensa é a questão aí de salvaguardar os seus direitos, principalmente se esse sócio é um sócio minoritário, tá? Então, ele pode fazer isso, ele pode pleitear situações mais adequadas, através aí desses acordos de sócio. Então, antes de ingressar numa sociedade, é possível realizar aqui um acordo de sócio, tá? Esses acordos, eles são recomendados como mecanismos realmente de proteção na disciplina de direitos e obrigações das partes envolvidas. E eles podem, muitas vezes, evitar conflitos nas relações societárias, né? Ou ainda permitir que sócios participantes possam exigir a execução específica dos termos do acordo. Nós não podemos nos esquecer, né, que hoje, o próprio Código de Processo Civil, ele permite lá que a gente possa providenciar uma execução específica de uma obrigação de fazer ou de não fazer, não é isso? Então, se a gente for lá, por exemplo, ao artigo 501 do Código de Processo Civil de 2015, a gente percebe lá a execução específica das obrigações de fazer ou não fazer, desde que sejam obrigações o quê? Fungíveis. Então, aqui existe a possibilidade de nós perfeitamente executarmos aqui de forma específica. Ou seja, vamos imaginar que um sócio, ele não cumpriu o acordo, ele está inadimplente. Então, há a possibilidade, inclusive, de providenciar execução específica em relação a esse sócio inadimplente, ou seja, de que haja, inclusive, a substituição da sua vontade. Tá? Então, nós temos essa situação aqui também. E mais, o bom relacionamento entre os sócios sempre tem que ser incentivado e motivado. Tá? Não é por acaso que entre as boas práticas de governança corporativa, né, que devem ser aplicadas à atividade econômica da sociedade limitada, aconselha-se aqui a aplicação dos princípios que se apliquem, né, princípios norteadores, por exemplo, transparência, boa-fé, né, e esses princípios, eles estejam aqui sejam aplicados principalmente nas relações, no relacionamento entre os sócios, e é claro também nos relacionamentos que existem entre os próprios órgãos de administração e fiscalização que envolvem aí uma sociedade limitada. Bom, e só para a gente finalizar, o próprio Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, né, ele divulga aí, nos seus estudos, que 59% dos casos em que há saída de sócios, hoje, inclusive, numa startup, o motivo é o desalinhamento entre interesses particulares dos sócios. Então, gente, esse desalinhamento, né, essas relações que podem haver aí, inclusive esses conflitos que podem envolver aí os sócios na sociedade contratual, na sociedade limitada, eles podem muitas vezes serem evitados, né, através aí dos chamados acordos de sócio. Tá? Então, fiquem aí a ideia, tá bom? Gente, muito obrigada. Passo a palavra para o professor Zaquimi. Peço desculpas aqui, que talvez acho que acabei me excedendo no tempo. Peço 1000 desculpas. Professora Elaine Cristina Pardi Domingues, nossa palestrante, portanto, com este tema do direito empresarial aplicado nas relações entre os sócios. Muito obrigado, professora Elaine. Pode descompartilhar aí a sua tela. Muito obrigado. Uma grande alegria, uma satisfação tê-la conosco em mais esta oportunidade aqui nas aulas especiais da TV Damásio. Só tenho a agradecer. Realmente passou aqui, né, momentos importantes, né, passou pela discussão, né, pelos principais pontos de discussão no direito empresarial. Eu acho que o nosso aluno da graduação, do curso de pós-graduação, alunos de curso de direito no país inteiro, advogadas, estão, na verdade, satisfeitos com relação à apresentação da professora nessa nossa aula especial, muito esclarecedora, muito didática, como sempre a professora é. Só temos aí a agradecer. E eu passo aí para suas considerações finais. Professor Zaquimi, mais uma vez,
meus agradecimentos ao professor. Eu só posso lhe agradecer, primeiramente, por ser um grande amigo, tá? Muito obrigada pela sua amizade, muito obrigada também pela parceria aqui nas aulas especiais, agradeço muito, agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço também todo o pessoal do estúdio, que sem eles esse trabalho não seria possível, então meus sinceros agradecimentos, e agradeço também à Faculdade Damásio, né, por nos permitir realizar esse projeto maravilhoso, das aulas especiais, que nos permitem aí ter uma aproximação maior com o nosso aluno, principalmente nesse período que nós estamos enfrentando, nesse período de pandemia. Então, eu só posso me sentir aqui imensamente agradecida e realizada através dessas aulas especiais. Muito obrigada mesmo. Grande abraço para todos. Ok, muito obrigado, professora Elaine. Agradeço aí pela gentileza das suas palavras. A recíproca é verdadeira. Eu estou muito feliz e fico muito feliz em poder contar com a sua parceria, com o seu apoio, né, exatamente nesses projetos, juntos lá nas disciplinas de ensino à distância. Nós fazemos, na verdade, um pouco da história desta instituição. Exatamente isso. Honramos, portanto, o nome, né, da tradicional instituição da Faculdade Damásio, né, em razão do nosso trabalho, da nossa dedicação. Seguramente, eu tenho certeza absoluta que novos frutos, né, serão colhidos nessa longa trajetória aqui na Faculdade Damásio, e prova disso é o grande sucesso que tem feito aí estas aulas especiais. Um projeto, portanto, elogiadíssimo, não só internamente pelos nossos alunos do curso de Direito, da graduação, mas também inúmeros e-mails e mensagens recebidas, né, de alunos de instituições pelo país afora, né, advogadas, que têm entrado aqui no canal da TV Damásio, né, e consumido, portanto, assistido aí esses vídeos com essa temática da mais variada possível, no direito constitucional, direito notarial e registral, no direito civil, no processo civil, penal, processo penal, tributário, trabalhista, empresarial, enfim, essa temática variada nós temos dado aí a oportunidade, temos trazido, né, está encantando, portanto, aquele que nos assiste. Muito bem. Eu quero, nesses momentos finais, fazer um agradecimento muito especial aos nossos colaboradores, os funcionários aqui do Damásio Educacional, dos estúdios da TV Damásio, que com muito carinho, com muita atenção, né, se dedicam, portanto, para fazer chegar até você que está nos assistindo, o melhor som, a melhor imagem, tudo com muita qualidade. Exatamente isso. Não conseguiríamos, né, fazer esta transmissão se não fosse o trabalho operoso, a dedicação extrema desses profissionais que estão aqui nos estúdios da TV Damásio. A minha alegria e minha satisfação, né, tê-los aqui sempre conosco, nos ajudando, nos auxiliando em tudo. A vocês, profissionais dos estúdios da TV Damásio, o nosso muito obrigado. A cada um de vocês que nos assistem também, naveguem aí nas aulas especiais da TV Damásio, aproveitem ao máximo. Tem aí uma maratona, portanto, nessas aulas especiais, com os temas que vocês gostam. Nós temos aqui já mais de 50 aulas especiais ao longo destes meses que foram produzidas para você que está nos assistindo, ok? Professora Elaine, muito obrigado, uma grande alegria e satisfação. Obrigado, professor. Agradeço imensamente. Um grande abraço. E a você que nos assiste, fique conosco. Assistam às outras aulas especiais. É sempre uma alegria e uma satisfação tê-los aí conosco. Um grande prazer. Até mais, até uma próxima oportunidade. Até logo.